é o seguinte, nesse vídeo aqui, hoje nós vamos pôr fogo na sua preguiça. Então, se você é aquele cara preguiçoso e que gosta da preguiça, né? Se você é aquela moça preguiçosa que gosta de ficar na preguiça, né? E não gosta que ninguém fale contra isso, já fecha o vídeo e sai fora, porque daqui não passa hoje, beleza? Seguinte, para começar isso aqui, vamos ler um texto aqui, ó, na famosa Sagrada Escritura, que você deve ter aí na sua casa, né, e nunca leu, né, provavelmente você nunca leu, você tem aí, ou então você lê uma vez a cada 3 anos, beleza? Já começou a levar, fecha o vídeo logo, Vamos ler aqui, ó, Provérbios 6, capítulo 6 também. Beleza? A minha Bíblia aqui é ao meio da Revista Atualizada. Nessa versão aqui tem o título, né, da seção assim, do texto, né? Cada parte do texto tem um título que diz sobre o assunto que aquela parte ali do capítulo está falando. Aqui no Provérbios 6, versículo 6, o título que está nesse trecho aqui do capítulo 6 é o seguinte: a advertência contra a preguiça, beleza? Então é sobre isso que a gente vai ler aqui e vai conversar algumas sacadas que você pode tirar daqui para endireitar aí a sua cabeça, né? Mas falando de endireitar a cabeça, já aproveita, dá o like aqui nesse vídeo para a gente cumprir a nossa missão aqui, ó, que tá escrito aqui no canto de cima, partiu chacoalhar o planeta, porque quando você dá o like esse vídeo se espalha mais, beleza? E também compartilha com alguém que precisa ouvir isso aqui depois que você vê o vídeo aí, se você lembrar de alguém que tá precisando ouvir isso, compartilha com essa pessoa, porque aí nós vamos cumprir nossa outra missão, que é virar o mundo de alguém de cabeça para cima, beleza? E tá todo mundo com o mundo de cabeça para baixo, né? Vamos lá então. Antes de mais nada, também se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E então vamos ler aqui esse trecho. Provérbios 6, versículo 6. Tá escrito assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos, ou seja, os caminhos da formiga, e sê sábio. Então, basicamente, o que está falando no versículo 6 do capítulo 6 aqui é o seguinte: observa a formiga e a atitude dela e seja sábio. Leve em conta o que a formiga faz. E aí o que a formiga faz? Tá falando no versículo 7, ó. Não tendo ela chefe, ou seja, ninguém manda nela, né? Ninguém tá dizendo para ela o que fazer. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, ou seja, na época de frio, né? Ela prepara o seu pão. Por quê? Porque no estio não tem fruto, né? Não tem fruto. Então a formiga não tem onde pegar. Então ela prepara o pão. E aí fala aqui, ó, na cega, que é quando tá tendo abundância, ela ajunta o seu mantimento. Então o que ele tá falando? O que o Provérbios 6, versículo 6 a 11 aqui tá dizendo? Versículo 6 a 8, na verdade, né? Ele tá dizendo, ó, olha pra formiga. Quando tá frio e não tem nada para ela comer, ela tá preparando o pão que ela já tem, certo? Agora, quando tem abundância, ela sai para juntar o mantimento, para armazenar o mantimento. Então ele tá dizendo, aprende com a formiga. Aí vem o versículo 9, que aí começa aqui o negócio da preguiça. Tá escrito assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Tá dando aqui uma ideia, né? Que ideia que tá tentando passar aqui no texto? Ele tá dizendo assim, que você tá o preguiçoso, ele vive como se estivesse dormindo, né? A famosa letargia que a gente ouve muito falar, né? O que é a letargia? A letargia é uma espécie de sono acordado, tá? Sono acordado. Você tá acordado, mas você tá letárgico, parece que você tá paralisado, né? E aí ele dá aqui embaixo umas características para você ver se você é preguiçoso. Presta atenção. Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10. Aí aqui começa, ó. Presta atenção no jeito que fala aqui, né? Ele tá dando características para você se analisar. Versículo 10. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. O que ele está dizendo aqui? O preguiçoso, ele é caracterizado por fazer um pouquinho de cada coisa sempre,
tá? Então, quem tem preguiça geralmente faz isso, né? Faz um pouquinho de cada coisa só, ele não faz nada completo, né? É um pouquinho para trabalhar, né? Aí trabalhou um pouquinho, aí um pouquinho para descansar, né? Um pouquinho para dormir também, né? Um pouquinho para se divertir, e ele vai de pouquinho em pouquinho, né? Ele não foca em nada. E aí, versículo 11 fala assim: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Ou seja, ele está falando, você que fica fazendo tudo de pouquinho em pouquinho, não faz nada completo, não faz nada por inteiro, não se dedica a nada, assim sobrevirá a sua pobreza como você, como um ladrão. Ou seja, a pobreza vai vir sobre você de assalto, né, que a gente fala, vai vir como uma surpresa. Do nada chegou a pobreza, bateu na tua porta. E a tua necessidade virá como um homem armado. Qual o sentido aqui da necessidade? Aí terminou aqui, tá? Qual o sentido da necessidade vir sobre você como um homem armado? Quando você é preguiçoso, né? Por um tempo fica tudo bem, mas chega uma hora que a pobreza bate na tua porta de surpresa, né? E aí você começa a passar necessidade. E a necessidade, Provérbios 6 ali tá falando, é como um homem armado. O que é um homem armado? Um homem armado é um homem que te rende. Ele bota o cano na tua cara e você pode fazer o quê? Nada mais. A necessidade, ela tem essa característica, ela rende a pessoa, bota a pessoa de joelhos, paralisa, tá? É por isso que você tem que abandonar a preguiça, tá? Vamos falar sobre algumas coisas práticas aqui sobre isso, mas entenda isso também. Deixa eu fazer uma ressalva aqui para você também não entender errado. Não é que não haverá necessidade às vezes, não é que você não passará coisas difíceis normalmente na vida, etc. Mas se você for preguiçoso, essas coisas difíceis, essas necessidades e esse momento mais, vamos dizer assim, pobre da sua vida, vai permanecer para o resto da sua existência. Então, todo mundo tem momentos de mais pobreza e de mais riqueza, né? De mais necessidade e de menos necessidade, de mais abundância. O problema é que o preguiçoso nunca vai sair dessa situação de pobreza e de necessidade, né? A pessoa que não é preguiçosa, ela eventualmente passa por pobreza e por necessidade. Só que ela tende a sair de lá. Ela tende a sair de lá, ela de dar um jeito de sair de lá, né? Agora o preguiçoso não. Quando a pobreza e a necessidade chega, ela chega como um homem armado, põe ele de joelho e rende ele. Ele não pode, a partir dali, fazer mais nada. Por quê? Porque, ele era preguiçoso, ele não ajuntou mantimento, e quando ele for rendido pelo homem armado, tudo que ele tem ainda vai ser levado, né? É aquela coisa, né? Ao que tem, mais será acrescentado, né? É claro que não está falando da mesma coisa, mas dá o mesmo sentido aqui. Ao que tem, mais será acrescentado. E ao que não tem nada, o pouco que tem será tirado, né? Claro que o contexto é outro, mas a ideia é a mesma aqui, de escassez, né? Então você tem que abandonar de vez essa preguiça. E como é que você faz isso? A primeira coisa que você vai abandonar a preguiça é o seguinte: aceita a sua situação e faz o que tem que ser feito. Faz aquilo que é a sua obrigação fazer, né? Então você está passando a situação de pobreza, de dificuldade, etc. Faça o que é a sua obrigação, né? Faça tudo o que for possível para sair dali. Esse é o primeiro jeito de você fugir da preguiça. Só que para fazer a sua obrigação, você precisa aceitar a sua condição, né? Para fazer a sua, anota aí, ó, para fazer a sua obrigação, você precisa aceitar a sua condição. Você tem que aceitar que você está num momento difícil e entender isso. O problema é que muitas pessoas estão num momento difícil, mas dentro delas elas estão rejeitando aquela circunstância, né? E fica com aquela choramingueira no ouvido de Deus aí, né? Fica chorando. Ai, mas é tão difícil, eu não merecia isso, eu sou uma pessoa tão boa. Como se fosse, né, exclusividade do povo ruim passar necessidade. Não é não, meu filho. Pelo contrário, né? O povo ruim também passa necessidade, mas o povo bom está escrito na Bíblia que padecerá aflições, né?
Ou seja, ninguém falou pro povo ruim, pra pessoa amar, que ela vai passar necessidade, mas ela passa. Agora, pra pessoa boa já tá escrito ali na Bíblia, você vai padecer necessidade. Por quê? Porque isso tem a ver com todas essas necessidades, né? Elas te guiam, elas estreitam o seu caminho para você percorrer o caminho correto até o seu propósito de vida. Você quer o exemplo maior que de Cristo, né? Que na maior necessidade da vida dele, ou seja, na maior dificuldade da vida dele, que é quando ele morreu. O cara morreu, e quando ele morreu é que se cumpriu o propósito dele. Né? Aí você quer que o seu propósito se cumpra sem nenhuma dificuldade. Né? Você fica chorando aí, choramingando. Então você está rejeitando as circunstâncias. E as circunstâncias adversas da vida, elas são aquilo que Cristo chamou de cruz. Quando Cristo diz, carrega a sua cruz, ele está dizendo, aceite as circunstâncias adversas da sua vida, assim como eu aceitei as da minha, até a morte. Porque aí, dentro dessas circunstâncias adversas, que eu cumpri o meu propósito e que você vai cumprir o seu. É isso que ele está dizendo quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Como é que você faz para não ser preguiçoso? Toma a sua cruz, aceita a sua situação e faz o que tem que ser feito, meu filho. Faça o que tem que ser feito, né? Por quê? Porque senão, é o que está escrito ali, a pobreza e a necessidade virá sobre você como um ladrão e como um homem armado, e vai te render. E aí, para você sair dali, meu amigo, só com a intervenção divina mesmo, entendeu? Agora, não deixe chegar a esse ponto. Quanto você vai ter que perder chorando e reclamando da sua situação, até você se tocar de que você precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Fazer o que tem que ser feito, fazer o que está ao seu alcance para isso. Certo, pessoal? Espero que isso aqui tenha despertado aí né, tenha matado a preguiça que está em você e tenha despertado você para fazer, para cumprir sua obrigação, fazer o que tem que ser feito, tá? Né? Não adianta você pensar na sua vocação se você não aceitar sua obrigação primeiro. É no cumprir da sua obrigação que você descobre a sua vocação, porque a sua vocação está dentro das circunstâncias adversas na qual você está inserido, assim como a vocação de Cristo estava colocada dentro das circunstâncias adversas, inclusive da sua própria morte. Entendeu? O paradoxo aqui, né? A ilustração da vida de Cristo com a vida humana, né? A sua vida, a vida do ser humano, nada mais é que a trajetória da vida de Cristo. É que o povo é preguiçoso e não sabe, não consegue entender o contexto ali do que está escrito na Bíblia e não consegue observar isso na realidade humana ao longo da história, né? Você precisa buscar esse tipo de conhecimento. Beleza, pessoal? Vai aparecer aqui agora. Aliás, se você não é inscrito, se inscreve. Manda o vídeo para uma pessoa para a gente virar o mundo dela de cabeça para cima e vai aparecer aqui agora um vídeo e uma playlist com um monte de outros vídeos sobre assuntos parecidos com esse. E aí você clica aí para assistir, tá bom? Que é muito legal e eu creio que você vai gostar. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.